No fim de março, terminou o prazo para que os candidatos à presidência da Venezuela se inscrevessem no Conselho Nacional Eleitoral. As eleições estão marcadas para o dia 28 de julho de 2024. Corina Lloris, a principal opositora do atual presidente do país, Nicolás Maduro, foi a público para denunciar que não conseguiu completar o registro da candidatura. Lloris disse que a coalizão dela enfrentou restrições no sistema online. O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma nota dizendo que acompanha o processo eleitoral do país vizinho com expectativa e preocupação. O pronunciamento causou incômodo no governo de Nicolás Maduro, que respondeu repudiando a declaração, que classificou como cinzenta e intrometida. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela disse em nota também que o pronunciamento redigido por funcionários do Itamaraty parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Se vencer a eleição, Nicolás Maduro vai governar pelo terceiro mandato, completando 18 anos no poder. Terça-feira, 9 de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o videocast Em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento, sempre de segunda a sexta-feira. Eu converso hoje com um jornalista, também cientista político e professor de Relações Internacionais, Bruno Lima Rocha, ele que já é nosso convidado aqui de velha guarda, né, Bruno, no ICL Notícias e também no Em Detalhes. Obrigada por aceitar nosso convite. A gente conversa agora sobre a eleição venezuelana e também sobre a relação da Venezuela com o Brasil. Bem-vindo. Obrigado, Gabi. Obrigado pela produção. Então, participar aqui é sempre bom e esse é um tema candente. A Venezuela hoje transcende a política doméstica latino-americana, tem uma repercussão já mundializada, espero poder contribuir. Sem dúvida, professor. Vamos lá, então, por partes. Eu vou começar do mais básico, perguntando sobre essa mudança de tom. Te pergunto se houve essa mudança de tom do governo Lula em relação à Venezuela e por que isso aconteceu, porque foi logo na sequência de uma candidata, né, de oposição ao governo de Nicolás Maduro, reclamar publicamente, né, que não conseguiu ter sido registrada para participar do processo eleitoral da Venezuela. Então, vamos partir desse ponto para a gente começar a conversar. Tá bem. Então, primeiro, a candidata Maria Corina, a que não teve o seu registro permitido a primeira vez, ela, de fato, teria alguma chance de, não digo ganhar, mas incomodar Nicolás Maduro no processo eleitoral. Inclusive, Como na Bruno, Venezuela é turno. professor, Oi. Desculpa te interromper, mas acho que vale a pena a gente dizer aqui que são duas Corinas, né? Só para as pessoas não se confundirem também. Isso. Eu ia chegar na primeira para colocar Maravilha. a segunda, mas não tem problema. Maria Corina foi impedida e aí ela e o que seria a antiga MUD, Mesa de Unidade Democrática, que aí depois ganhou outra sigla, mas é a mesma coisa. O que sobrou dos partidos oligárquicos, ou seja, os partidos que governaram a Venezuela de 58 até 98, governavam meio que se revezando, Ação Democrática ou o Partido COPEI, ou o Partido COPEI Ação Democrática. O terceiro colocado compunha o governo, que era o PRD, acabou a política venezuelana. E essa gente concentrava, Gabi, 20% da população, concentrava 85%, 90% do PIB, mais ou menos, que basicamente era a renda do petróleo. Enfim, Maria Corina representava esse conjunto de forças políticas e também representava o desgaste do governo Maduro, que não dá para negar que isso está acontecendo. Ela foi impedida de concorrer e, no caso dela, realmente, pela regra venezuelana, não teria condições, por pequenos detalhes, até casuísmo, se a gente quiser, mas não teria nenhuma razão alegada para a filósofa historiadora, também de direita, também oligárquica, Corina Lloris, que seria a sua substituta, não concorrer.
E é aí que o Brasil se manifesta, porque o país foi fiador do Acordo de Barbados, foi fiador da lisura, eu diria, do pleito venezuelano, e com troca-troca de candidatos oposicionistas em cima da hora, tende a parecer que a eleição está... Não digo que ela esteja armada, não é correto falar isso, depois explicar por quê, mas que é uma regra que conduz à vitória, à reeleição de Nicolás Maduro. Daí que veio o protesto do Brasil. Pois bem, e aí eu pergunto sobre essa mudança de postura, né, ainda falando sobre isso. Primeiro foi um posicionamento do Ministério das Relações Exteriores e aí na sequência vem um pronunciamento de fato do presidente Lula. Isso é um direcionamento pelas pesquisas de avaliação do governo Lula, pesquisas internas nossas, portanto, ou é uma resposta ao cenário externo? Queria ouvir a sua avaliação, ou se é um conjunto também dessas duas coisas, talvez. Eu vejo, Gabi, que a sua segunda hipótese é a mais apropriada, é um conjunto. Porque a Venezuela, a imagem da Venezuela, especialmente do governo Nicolás Maduro, 2013 para cá, ela incide na opinião política brasileira. Isso é um fato raro. Dificilmente algo que seja extra-fronteira, seja além da fronteira brasileira, vai ter peso na política brasileira. Mas a Venezuela tem. Pelos piores motivos, mas tem. Por fake news, por desinformação, etc. E a outra é uma sinalização que o Brasil se dispõe a liderar e a fazer os chamados contenciosos, ou seja, a organizar os conflitos, diminuir os conflitos na América do Sul, na América Latina, no Caribe, mas o país não pode apoiar incondicionalmente, mesmo um governo parceiro, se esse governo não cumpre o acordo. E, de fato, a Venezuela, em grande parte, ela se utilizou do prestígio brasileiro. Lula, desde o dia 1 do seu governo, reconhece o governo Maduro, reconhece o governo venezuelano, mas o Palácio Miraflores, que é a sede do Poder Executivo da Venezuela, em última análise, não cumpriu o Acordo de Barbados. Alguém pode perguntar, mas Bruno, perguntando por esquerda, a oposição presta? Presta não, como diz o Nordeste. Mas, se tem regra para concorrer, qual é a regra que impede ou permite a concorrência? Maria Corina, pelas regras, não podia. A filósofa Coriniores poderia. Porque ela não veio a concorrer. Iria ser derrotada. Não é uma profecia anunciada, mas é quase certo que sim. E coloca a diplomacia brasileira meio que contra a parede. Por quê, Gabi? Eu encerro com isso. Porque a gente tem um problema grave. As oposições na América Latina por direita não têm nenhum compromisso com o bem-estar social e com o desenvolvimento. Se puderem ganhar o poder executivo, vão vender tudo. A Petrobras aqui, a PDVSA na Venezuela e por aí afora. Mas se a gente tem uma compreensão de algum grau de institucionalização democrática, o país não pode simplesmente fechar os olhos para uma mudança de regra, ainda que seja de um governo aliado, um governo amigo. Eu acredito que o Brasil colocou no tom certo. Um tom abaixo do governo do Chile, do Boric, por exemplo, que sempre critica muito, e um tom muito mais brando do que qualquer resposta por direita, como de um histriônico como Javier Milei e outros governos semelhantes. Sem dúvida, inclusive foi uma resposta, né? O Maduro deu uma resposta não só para o Brasil, mas também, por exemplo, para o Petro, nesse momento de pronunciamento, nesse contexto internacional. Agora eu quero te perguntar, professor, em relação a essa relação amistosa, né? Como você estava descrevendo aqui, o Lula e também o Maduro, né? Eles foram dois presidentes, inclusive, que fizeram parte da chamada Onda Rosa, né? Que foi aquela ascensão de liderança de esquerda em países da América do Sul. Tem essa disputa pela liderança regional aqui da América do Sul. Eu te pergunto, tá completamente estremecida essa relação? Ou foi, na verdade, como você disse, uma postura, na verdade, bastante até amena do governo Lula? Parece que ele está conseguindo equilibrar bem essa maneira que ele está fazendo a crítica à Venezuela nesse momento. Como é que fica a relação entre os dois países daqui para frente? Não vejo como estremecida,
Creio eu que a chancelaria venezuelana entende que foi uma posição pontual para garantir que o Brasil tenha uma única imagem para fora, e em especial para a América Latina, e não pareça que faz um jogo duplo. Por exemplo, pode vir a criticar algum autoritarismo de Javier Milei ou de outro presidente mais à direita e vai fazer um olho torto, olhar esse mercador para quando acontecer com governos amigos. Gabi, me permite elogiar, sou muito feliz quando você trouxe o exemplo da concorrência. Houve uma concorrência durante o primeiro governo Lula, uma concorrência, diria eu, uma concorrência capitalista saudável, entre o Bandes, que é o BNDES venezuelano, e o próprio BNDES. O BNDES ele se torna um banco mais assertivo, ou seja, um banco que tem uma linha de internacionalização das empresas brasileiras, muito em função da presença do Bandes, que é o Banco de Fomento, o Banco de Exportação venezuelano, recomprando indústrias quebradas em toda a América do Sul, incluindo Argentina e Uruguai, e refazendo parques industriais. Foi essa presença dos petrodólares venezuelanos via Bandes que incentiva a diplomacia brasileira e a projeção de poder do Brasil para fazer o colosso que foi a presença internacional do Brasil no período auge do segundo governo Lula, primeiro governo Dilma. E não por acaso, como resposta a essa política assertiva, os Estados Unidos organizaram o Projeto Pontes e terminou como sendo no Brasil a Operação Lava Jato. Está tudo muito conectado. Por isso que Brasil e Venezuela não podem romper, não podem estremecer relações, até pelos interesses complementares econômicos dos países. Muito bem. Eu quero também te perguntar a respeito dessa relação numa eventual mudança. Na verdade, eu acho que primeiro a gente tem que dar um passo atrás, perguntar sobre uma mudança de perspectiva, se seria uma realidade aí possível de uma mudança de liderança no governo venezuelano. Como é que está a expectativa em relação às eleições? E acho que vale a pena da gente falar também sobre, a gente teve no final de 2023 aquele pleito em Essequibo, né, para anexar uma parte da Guiana. E aí eu acho que também a opinião pública, o próprio Maduro estava sinalizando ali para a opinião pública num sentido de já vislumbrar as eleições venezuelanas. Então eu te pergunto, qual que é o cenário que a gente está encontrando agora? Como é que a população está enxergando isso também? O clima, né, da população em relação às disputas eleitorais? Gabi, dos 13 candidatos e candidatas hoje inscritas, só 2 pessoas têm chance real. O próprio Nicolás Maduro, pelo PSUV, o partido de governo, e o governador do estado de Zulia, Manuel Rosales, que é um antigo membro da direita, ele era adepto, né, da Ação Democrática, ele apoiou o golpe de 2002, esteve no exílio, esteve preso, mas vejam só, como é possível que um ex-opositor seja governador de um estado importantíssimo como Zulia, que detém uma parte da renda petroleira do país? Então, a Venezuela tem um autoritarismo? Tem, mas ela não é uma ditadura. Do contrário, um governo por direita não poderia exercer. Seria impossível. Ninguém ia liberar o poder, por exemplo, de uma ditadura no Brasil e a oposição governa São Paulo. É mais ou menos isso. É inviável. Então, hoje, se por algum acaso Rosales chega a ganhar as eleições, o que não é provável, aí a Venezuela teria uma reorientação de subordinação aos Estados Unidos, de entreguismo total, feito o governo Milei, muito parecido. A população, conversando com venezuelanos que em geral se posicionam como chavistas, ou quando fala chavista hoje na Venezuela, está à esquerda do governo Maduro. As pessoas estão muito céticas. O venezuelano, em média, ele tem uma certa ojeriza ao período do auge do bloqueio econômico, porque realmente houve o empobrecimento da população. O venezuelano médio tem horror à tal da guarimba, que é a rebelião da direita com atos violentos, o que acarreta mais repressão e gera morte da juventude, manipulada por políticos oligarcas, políticos da estatura, por exemplo, de um Arthur Lira versão venezuelana, para a gente mais ou menos entender o que a gente está falando de oligarca, tá? E, por fim, há um certo desconforto porque a Venezuela achou um caminho de desenvolvimento e esse caminho de desenvolvimento está criando uma espécie de clientela empresarial associada ao Estado
mas o salário mínimo está muito baixo, a infraestrutura é muito baixa, não há tanta confiabilidade no serviço público e há um privilégio interno para os profissionais militares. A pessoa que tem mais poder na Venezuela depois de Maduro é o general Vladimir Padrino. E graças a esse general e seus oficiais de confiança que não houve um golpe de Estado em 2019, por exemplo. Então, há uma relação de dependência com as Forças Armadas, que por um lado são nacionalistas e por outro defendem seus interesses corporativos. Hoje a Venezuela está num labirinto, eu diria. Esse equívoco que equivale a metade do território da Guiana, que é a antiga Guiana inglesa. Sejamos francos. Aquele território era venezuelano. Sejamos mais francos ainda. É quase impossível reconstituir um território depois de 100 anos. Então, seria talvez uma forma de pressionar o vizinho mais fraco para buscar algum acordo de desenvolvimento econômico na Amazônia venezuelana ou de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O que o Brasil, a sociedade brasileira vê com olhos muito preocupados com isso, porque as condições dos biomas amazônicos podem ser atingidos na foz do Rio Amazonas, mas a Venezuela vai explorar petróleo ali e o Brasil seria uma parceria estratégica, como foi no primeiro, segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma. Por isso que eu te coloco, em Maduro permanecendo no poder, 2 ou 3 projetos de cooperação e superam qualquer incomodação diplomática, eu diria. Com a Colômbia de Gustavo Petro, é a mesma situação. Há uma enorme colônia colombiana na Venezuela, em Caracas, na Grande Caracas em especial, que são fruto da guerra civil e da guerra do narco na Colômbia. Para botar um termo mais ou menos, um período histórico mais ou menos avançado, de 1964 a 2017, por aí. 3 milhões e algo de colombianos vivendo, boa parte deles sem documentos até o Chávez chegar ao poder na Grande Caracas. O inverso também é verdadeiro. E tem zonas de fronteira que são zonas quase de livre fluxo, onde, com o bloqueio econômico, se criam quase moedas, como joias, ouro, pedras preciosas, etc. Então, Gustavo Petro, por mais que ele critique, ele tem uma liderança também no continente para criticar algum gesto autoritário de Maduro, jamais vai abandonar a boa relação com a Venezuela, porque é de interesse mútuo, até interesse estratégico, eu diria. Por fim, os Estados Unidos, e eu posso colocar também a Grã-Bretanha ou a Inglaterra. E aí vem o interesse da Guiana de novo. A Inglaterra roubou $1 bilhão em barras de ouro depositadas em banco inglês na época do Juan Guaidó e aquela celeuma toda de um presidente não eleito no alto exílio ou qualquer coisa parecida. Os Estados Unidos roubaram uma subsidiária da PDVSA, da Petrobras venezuelana, que é a Citigo, que é uma empresa de postos de combustível com muita capacidade instalada em alguns estados americanos. Foram roubadas pela justiça desses países e colocados seus ativos e seus depósitos a serviço da oposição venezuelana. Gabi, sinceramente, se isso não é pirataria, não sei o que é. Então, não existe nenhuma condição de retomada de relações entre Estados Unidos e Venezuela, Grã-Bretanha e Venezuela, se não for resolvido o problema do roubo de ativos. Tudo o resto é jogar para a plateia interna, jogar para a política doméstica. Inclusive, só um parênteses aqui, mas até os Estados Unidos, imagina, eu que peço desculpas, mas só para não perder também, como a gente está falando dos Estados Unidos, voltaram a impor sanções, né? A Venezuela, depois dessa pena à opositora Maria Corina, né? Também houve essa questão agora, no dia 30 de janeiro. Verdade. Sempre que me perguntam de Venezuela, não é no caso NCL, tá? Então, voltar um pouco no tempo. Estava mais ativo na docência, falava para alguns meios hegemônicos, especialmente do sul do país. Gabi, tá todo mundo mentindo. Omitir uma informação estratégica é mentir. A economia venezuelana, ela realmente tem suas fragilidades. A Venezuela, no auge do governo Chávez, ainda não era autossuficiente na produção de alimentos. Ou seja, não produzia toda a comida que precisava. Mas daí a falar que a pobreza na Venezuela é por uma incapacidade do governo Maduro, não é verdade. O empobrecimento da Venezuela se dá pelo bloqueio e sanção econômica.
e a dificuldade em negociar, muitas vezes, o seu ativo mais importante, que é o fruto da indústria petrolífera. Eu vou repetir, a Venezuela foi roubada numa subsidiária da sua empresa petrolífera e nos seus depósitos em ouro na Inglaterra. Agora, quanto mais os Estados Unidos sanciona, mais forte fica o governo Maduro internamente, mais aguerrida fica a parcela militar que cogoverna com Maduro e mais próximo do eixo econômico eurasiático, traduzindo nas relações econômicas com China, Rússia e até mesmo o Irã, a Venezuela se posiciona como se fosse uma expressão ampliada do BRICS, que é o grande sonho da Venezuela, né? Ou a OPEP, OPEP+, BRICS, BRICS+. Então, Washington ele é o grande responsável pelo empobrecimento e pelo desespero, eu diria, da economia venezuelana, que agora vai ter que rumar para um desenvolvimento que não passa pelo Ocidente, porque o Ocidente não é confiável. E aí eu pergunto, aí sim, a gente dá um passo à frente, a relação do governo venezuelano com o Brasil também. Inclusive, acho que a gente pode citar aqui, com a Colômbia também, né? Como eu disse, o Gustavo Petro, o presidente, também se posicionou em relação à Venezuela nesse momento e não poderia ser diferente os Estados Unidos também. E acho que dá para você comentar também, né, professor? Agora, a gente tem a líder da oposição venezuelana, por exemplo, a Maria Corina, agradecendo às lideranças como o próprio presidente Lula sobre a comunidade internacional pressionar, de certa forma, pela permissão de um registro de candidatura dela também. Como fica a relação com o Brasil se Nicolás Maduro permanece no poder por mais tempo, já que de fato parece que as coisas caminham por aí, né? Inclusive com ceticismo por parte da população também, como você explicou agora. Então, eu acredito que, passadas as eleições, a tendência é termos reuniões de alto nível decisório entre a chancelaria brasileira ou o assessor especial, o chanceler Celso Amorim. Já pediu, né, inclusive. Chanceler venezuelano já pediu essa reunião com o Celso Amorim, inclusive. Sim, mas é que são dois níveis, né? Agora é o interesse do estremecimento da política doméstica. Uma vez consolidada a vitória de Maduro, o Brasil e a Venezuela vão querer um gesto mais forte, um gesto de comprometimento de projeto econômico, eu diria. Então, esse seria um passo. Maduro ganha, hipoteticamente, no segundo semestre, haveria uma ou mais reuniões e algum projeto de complementaridade econômica entre Brasil e Venezuela, eu diria. Isso é o mais lógico a se pensar, já que o Brasil não quer nenhum problema com nenhum país sul-americano, latino-americano, menos ainda com um país amigo e com um governo que o presidente Lula reconhece que é o governo Maduro. Agora, o Brasil tem o direito de fazer suas críticas, desde que não faça nenhum tipo de bloqueio ou sanção econômica, que são níveis diferentes, eu diria. Totalmente. E também pergunto como fica a imagem do Brasil em relação à comunidade internacional. Porque assim que o presidente Lula deu esse posicionamento, a gente tinha o presidente da França, Emmanuel Macron, no Brasil, inclusive, e aí ele aproveitou, fez aquele elogio, disse que foi acertada a crítica do presidente Lula e tudo mais. Eu quero perguntar como é que fica a visão internacional em relação aos outros países, se o Brasil, em alguma medida, ele se fortalece como um líder que a gente já conhece, né, um líder histórico na América Latina, essa liderança regional do presidente Lula, como é que fica a imagem dele perante a comunidade internacional? Pois bem, eu acredito que o Brasil se fortalece. Eu vou tentar explicar por quê. Primeiro porque o país ele é fiador de um acordo e o acordo não é cumprido. Obviamente que o país tem que se manifestar. Segundo, o Brasil se fortalece no Ocidente ampliado, eu diria. Dizendo que, embora desejamos, uma parte do país deseja, né? Uma maioria pequena deseja, um desenvolvimento que passa longe da condição colonial, neocolonial, explico, que sejamos destinados até o final dos tempos a exportar
minério e grãos. A gente vai viver a vida inteira exportando soja como se fosse a grande solução mágica para tudo. Não, o Brasil não quer isso. O Ocidente quer que nós sejamos apenas isso. Agora, onde fortalece mesmo, Gabi, é nos pares. Ou seja, o Brasil colocando a crítica ponderada, a forma de definir a competição eleitoral na Venezuela, o Brasil está dando um recado para os seus pares, eu acho. Para governos que são fechados, como o da China, para eleições que são questionáveis, como as da Rússia, outros que são mais, aspas, transparentes, como a da Índia e da África do Sul, mas dizendo, olha, nós caminhamos juntos no desenvolvimento econômico, mas este governo, esta social-democracia não vai abrir mão de valores democráticos. Ainda que, no frigir dos ovos, a aliança econômica é com países que queiram desenvolver territórios e continentes, como o volume enorme de investimento que tem a China e a Rússia na África hoje. O Brasil, evidentemente, tem de voltar para a África correndo, que, aliás, nunca deveria ter saído de lá. É um paradoxo, Gabi. Esse talvez seja a minha... Esse é o conceito mais duro que eu queria passar. A gente está vivendo um paradoxo hoje. A democracia, ela é um valor importantíssimo, mas a gente não pode, ou não deveria, defender uma democracia vazia de sentido, de modo que as pessoas tenham bem-estar social. Senão é apenas um conjunto de regras que favorece o topo da pirâmide. E sai mais barato que uma ditadura escancarada. É isso, professor. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui, como sempre, fica muito mais claro depois das suas explicações, são sempre muito didáticas. Obrigada por ajudar a gente a entender esse contexto e a gente vai continuar acompanhando, né, como é que vai ser a expectativa em relação, né, às eleições por parte do governo brasileiro. Tinha essa expectativa, né, por ser signatário do Acordo de Barbados também, da Venezuela se posicionar a respeito disso, cumprir promessas, né, em relação também a libertar opositores, enfim, eleições livres. Então a gente vai continuar acompanhando. Já fica o convite aqui para você voltar muito em breve para a gente poder falar novamente dos desdobramentos. Tá bem, obrigado pelo convite, é muito bom falar contigo, agradecer a produção que é sempre muito, muito eficiente, muito simpática também, e lembrar, a Venezuela também tem opositores de esquerda em situações complicadas, eu diria. O autoritarismo do governo, infelizmente, também se dá sobre chavistas que estão à esquerda de Maduro. Isso também ocorre lá. Espero que solucione o quanto antes. É isso, professor. Bruno Lima Rocha, jornalista, cientista político, professor de Relações Internacionais. Sempre um prazer falar contigo. Um abraço e até mais. Obrigado. Esse finalzinho aqui, eu aproveito para deixar o convite aqui para sempre você participar da nossa comunidade do ICL, para você sempre fazer a sua inscrição para poder ter acesso aos nossos cursos, né? São mais de 250 cursos nas nossas plataformas. Você pode fazer sempre em detalhesicl.com.br para participar, fazer a sua inscrição, para assistir às aulas que a gente semanalmente traz conteúdos inéditos e exclusivos aqui também. O Em Detalhes fica por aqui hoje. O próximo episódio sempre vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Lembrando que na sequência tem Mercado Investimentos. Depois tem o Rolê ICL e às 6 horas da noite o ICL Notícias, segunda edição. Também lembra você que essa programação, esse episódio que fica sendo transmitido às 10h30 da manhã pelo YouTube, vai completamente ao ar, inclusive antes até, quando a gente não faz ao vivo, o episódio fica disponível mais cedo nas plataformas de áudio. Então, você, se é do time que acorda cedo, você pode ouvir nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, onde você tiver mais afinidade, onde você gosta mais. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até amanhã. Che Guevara costumava dizer: "Hay que endurecer, pero sem perder la ternura jamais." Hay frases y frases. Esa frase realmente mi papá nunca la dijo. Ué, ele não dizia isso então? Pois é, eu descobri isso numa conversa incrível que o ICL fez com a Leida Guevara, filha de Che Guevara. No dia 21 de abril, com exclusividade e ineditismo, o ICL traz até vocês a biografia de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, contada por Leida Guevara, sua filha. Para você se inscrever nesse evento histórico, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo.
e gratuitamente participar. Essa e várias outras novidades você vai aprender no dia. Até lá!